Bem-vindos ao News for Life, nosso resumo de notícias diário que está começando agora. Eu começo o nosso resumo de notícias com informações nada animadoras sobre o furacão Laura, que deve se transformar rapidamente num furacão catastrófico de categoria 4, ainda mais forte do que o esperado pelos meteorologistas, conforme se dirige para o Texas e Louisiana, levando ventos devastadores e muita chuva a grande parte do Golfo do México. Imagens de satélite mostram que Laura, atualmente uma tempestade de categoria 3, se tornou um furacão violento nas últimas horas, ameaçando destruir casas e afundar comunidades inteiras. De acordo com os especialistas, a tempestade passou por uma intensificação impressionante e não há sinais de que vá diminuir sua força, disse o Centro Nacional de Furacões. Os ventos de Laura aumentaram para cerca de 110 milhas por hora, com rajadas mais fortes, e devem chegar a atingir níveis bem mais altos, disseram os meteorologistas, que estão prevendo cortes de energia generalizados, árvores arrancadas, casas e empresas danificadas, enfim, muita destruição, dizem eles, que consideram a situação gravíssima. Os cortes de energia durarão semanas a possivelmente meses. A maior parte da área ficará inabitável por semanas ou meses também, diz o Serviço de Meteorologia. Em meio a todos os problemas causados pela pandemia do Covid-19, mais de 500 mil de pessoas foram obrigadas a fugir ontem de suas casas numa área da costa do Golfo do México, ao longo da divisa do estado Texas-Louisiana, onde Laura deve chegar amanhã, quinta-feira de manhã, com categoria 4, podendo superar até mesmo Andrew, que também, com a mesma intensidade, deixou um imenso rastro de destruição em Miami no ano de 1992. Agora vamos acompanhando por aqui esse momento difícil e extremamente preocupante para a população do Texas e Louisiana, torcendo para que o furacão diminua de intensidade, minorando os prejuízos. A segunda noite da convenção republicana teve como atração principal, além do próprio presidente Trump, sua mulher, Melania Trump. A primeira-dama reconheceu a ameaça do coronavírus e os sacrifícios que ele exigiu, sendo muito aplaudida. No entanto, outras participações no evento não foram tão bem recebidas, não. Os democratas da Câmara abriram uma investigação sobre os comentários pré-gravados do secretário de Estado Mike Pompeo em Jerusalém, criticando o governo chinês e chamando o Covid-19 de vírus da China. A presença do secretário no evento gerou reação de críticos. Eles dizem que ele violou a Lei Hatch, que proíbe funcionários federais de se envolverem em políticas partidárias enquanto estão em serviço. Durante os eventos da noite passada, o presidente Trump também concedeu perdão ao orador da convenção, John Ponder, ladrão de bancos que criou um programa de reinserção social de presos. Além disso, para mostrar que sua fama de anti-imigrante é mentirosa, Trump realizou uma cerimônia de naturalização americana de 5 pessoas. Os casos de coronavírus nos Estados Unidos estão realmente em declínio, mas os especialistas dizem que essa nova realidade não pode ser estendida a todo o país, não. Alguns locais continuam sendo afetados por surtos, enquanto em outras áreas a tendência de contágio é cair. As escolas estão se transformando em pontos críticos. A Universidade do Alabama relatou mais de 500 casos de Covid, menos de uma semana após o início das aulas. No estado de Ohio, mais de 220 alunos foram suspensos por violar as precauções contra a pandemia, antes mesmo do início do ano letivo. Aqui está outra estatística preocupante. Mais de 70 mil novos casos de Covid em crianças foram relatados nos Estados Unidos desde o início de agosto, marcando um aumento de 21% em apenas 2 semanas. Já no panorama internacional, a Índia relatou mais de 1,5 milhão de novos casos somente em agosto. E o grande nome olímpico jamaicano Usain Bolt é o mais recente atleta famoso a contrair o Covid-19.
Os protestos continuam em Kenosha, Wisconsin, pela terceira noite seguida após o tiroteio policial contra Jacob Blake no domingo. 2 pessoas morreram baleadas durante a noite e o xerife abriu uma investigação para descobrir se a troca de tiros foi entre manifestantes e homens armados que protegiam suas empresas do quebra-quebra promovido por eles. O governador Tony Evers declarou estado de emergência por causa do tumulto. Um advogado da família Blake diz que a polícia ainda não deu uma razão para atirar em Blake, que está hospitalizado e paralisado da cintura para baixo. E a pergunta hoje entre a comunidade internacional é a seguinte: qual a situação de Kim Yo-jong, a poderosa irmã de Kim Jong-un? Autoridades em Seul dizem que a irmã mais nova do líder norte-coreano está efetivamente dirigindo um dos órgãos políticos mais importantes do país, o Departamento de Organização e Orientação do Partido dos Trabalhadores. Bem, se for verdade, isso a consolidaria como a segunda figura mais poderosa da Coreia do Norte e uma possível sucessora do seu irmão, cuja saúde não tem estado lá muito boa não há algum tempo, a ponto de dizerem que Kim estaria até em coma. Bem, mas para desmentir o boato, Kim apareceu numa reunião do Partido dos Trabalhadores para discutir os meios de combater a pandemia, informou a agência oficial KCNA. Vale lembrar que a Coreia do Norte fechou rapidamente as fronteiras quando o coronavírus começou a se expandir na vizinha China e não confirmou nenhum caso de contágio em seu território. Para terminar nosso resumo de hoje, uma boa notícia: a poliomielite foi oficialmente erradicada da África. O vírus que afeta gravemente crianças já foi comum lá e não tem tratamento ou cura. Governos e organizações sem fins lucrativos têm trabalhado duro desde 1996 para tentar eliminar o vírus do continente e quase 9 bilhões de vacinas foram entregues durante esse tempo. Cientistas e especialistas em saúde esperaram anos para ter certeza de que o vírus realmente desapareceu, embora digam que a polio possa ainda afetar em escalas muito menores alguns habitantes mais carentes. O secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, Alex Azar, chamou-o de um dia histórico para a saúde global e a Organização Mundial da Saúde o chamou de grande dia para o mundo. Com certeza. E é com essa boa notícia para o mundo todo que me despeço de você agora, com informações da Reuters e CNN americana. Obrigada pela companhia de sempre e até amanhã.